infelizmente fazendo com que as pessoas escolham lados ou rejeitem completamente o outro. A Stand With Us acredita que a educação é o caminho para a paz, e quanto mais a gente souber de um assunto, menos radical a gente vai ser sobre ele. Então, com isso a gente produz conteúdo e a gente dá aulas em universidades e, obviamente, convidamos notórias pessoas como o senhor e políticos e acadêmicos para debaterem, conversarem com a gente a respeito do Oriente Médio. Eu queria falar, a primeira pergunta, presidente, sobre o presente. Queria começar sobre o presente, né? Israel e o mundo árabe parecem estar cada vez mais próximos devido a uma série de motivos que vão da ameaça iraniana até a perpetuação do conflito entre israelenses e palestinos, da autoridade palestina ou do Hamas, em manter um conflito com Israel. Como você enxerga o movimento dessa aproximação com o mundo árabe? Será que existe talvez uma troca positiva, ao seu ver, de paradigma de que o conflito israelense e palestino talvez será resolvido depois que os países árabes tiverem relação com Israel e não antes? Bom, eu não sou especialista na região, mas eu, em tese, sou favorável a que haja relações. Eu acho que todas as oportunidades que existem para aproximação não devem ser perdidas. E não são palavras, eu tentei fazer a vida inteira isso que eu estou dizendo. Aqui na minha região, na América do Sul, interferi fortemente numa guerra que havia entre o Chile, entre o Peru e o Equador, porque senão eles estavam se matando. E não foi fácil. Também com o Paraguai, eu tive que interferir mais de uma vez no Paraguai, mas sempre interferir no sentido positivo, no sentido de aproximação e não de imposição, não de distanciamento. No caso do mundo árabe e Israel, é claro que os esforços têm que ser grandes, porque as tensões são antigas, estão enraizadas, né? Eu espero que os embalos que estão existindo agora avancem, porque é importante para a paz do mundo, não é só na região de lá, mas no mundo todo. Eu conheço, não conheço profundamente, mas eu estive lá, estive mais em Israel, na verdade, mas eu estive lá mais de uma vez, e no tempo que era mais... As pessoas não iam muito, e fui a um congresso sionista até. Sim, Me convidaram para um congresso e eu fui. E fiquei amigo do Shimon Peres, com quem estive sim, várias vezes, né? sim. E, o Shimon Peres era um homem de visão, né? E também conheci, mas de passagem, o Arafat. E são pessoas diferentes, difíceis, todos. Nós somos todas pessoas difíceis, né? Mas isso Sim. não deve impedir que haja uma tentativa de aproximação. Eu espero que agora, com a evolução das coisas do mundo, com a globalização e tudo mais, seja possível estabilizar mais. É claro que você vai ter sempre certas rixas locais. O Irã, que é sempre predominante na região, sempre essas. Por isso, eu, quando era presidente aqui, eu sempre me esforcei muito de tirar a ideia, aqui na América do Sul, especialmente, de que o Brasil tinha interesse, chamavam de subimperialismo naquela época, né? Não havia isso, não há nenhuma intenção de ocupação, nem de guerra, nem coisa nenhuma. Mas eu imagino que é mais difícil na área que já houve muito conflito, né? É Sim. visível o conflito, né? Mas é importante que haja isso. E claro que muitas vezes são joguetes os países de outras potências, né? No caso da União Soviética, quando ela tinha uma força de atração ainda forte, e dos Estados Unidos, o mundo ocidental e o mundo comunista, né? É claro que havia também esse lado da questão. Provavelmente agora a potência emergente é a China, que terá presença, me parece, menor naquela região, Sim. né? O que favorece um entendimento maior. E eu me lembro que houve um momento que tinha uma autoridade tríplice, eu creio, lá na região. E eu sei que o Tony Blair andou metido nesse assunto também. Eu conversei com o Tony sobre essas questões. Enfim, sempre procurando estabelecimentos de relações entre os países, né? Por Sim. difícil que seja, eu acho que agora, no mundo, espero que seja possível uma maior capacidade de conversação. Conversação entre pessoas diferentes. Não vai querer imaginar que o mundo vai ser homogêneo. Não é homogêneo, né? Um país é diferente, um estado é diferente do outro, uma cidade é diferente da outra. Imagina um país. É muito diferente um do outro.
Você tem que respeitar, tem que entender. Eu tive a sorte, talvez, de ter vivido em muitos países. Sim. Então, isso ajuda a gente a entender que a diversidade faz parte da humanidade. E com todas as transições existentes, eu acho que você tem que sempre ter presente duas coisas. Que o interesse nacional existe. Segundo, o da humanidade também, o planetário também. Então, você tem que conciliar essas coisas. Né? Então, eu entendo quando você tem briga por causa de território. O Brasil nunca teve muita briga por causa de território, porque ninguém não se sabe onde é a fronteira. Né? Uma vez logo que eu fui eleito presidente, eu fui para o Pantanal. Bom, eu fui então era viva, minha mulher, a Ruth, e nós estávamos em roupa de banho, e de repente eu vi uma bandeira que não era brasileira. Eu digo, o que é isso? Nós tínhamos entrado em outro país. Eu me lembro que ele saiu para o Paraguai ou Bolívia, não sei. Ele não sabia, Paraguai, eu creio. Ou Bolívia, não tenho certeza mais. Eu sei que não se sabia. É assim, há regiões do Brasil que a fronteira é vaga. Mas numa região super povoada, como é o Oriente Médio, é mais difícil que a fronteira seja vaga. Então, o amor à terra é compreensível, porque não pode servir de bandeira para entrar em guerra. Deve tentar negociar. Eu acho que é isso que eu acho. O fator terra, o fator religião, né? Religião pesa muito em toda Pesa parte. muito, principalmente naquela região. É. O senhor lembrou o Shimon Peres, o que me remete à próxima pergunta ao senhor, que é, você desenvolveu uma relação com ele que continuou depois que você foi presidente. Em 93, o senhor era ministro das Relações Exteriores do Brasil, quando os acordos de Oslo foram assinados na Casa Branca. Como foi esse momento? Olhando pelas perspectivas daquela época e também olhando para as perspectivas de hoje, porque Oslo veio com uma intenção, acabou não acontecendo na totalidade a intenção, apesar de ter sido criada uma autoridade palestina, eles voltaram, começaram a administrar lá cidades palestinas, Israel deixou de controlar a população civil palestina, que controlava desde 67, mas Oslo trouxe, né, um ares novos, e o senhor era o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Como é que era como é que foi durante esse tempo? Bom, como sempre, é difícil, né? Você imagina que era mais difícil naquela ocasião. Mas havia também boa vontade, havia desejo de haver um entendimento. O Shimon Peres é uma figura excepcional. Eu não posso dizer que conheci bem, mas eu estive com ele várias vezes. Estive nos Estados Unidos, estive lá em Israel. Ele era um homem de visão. Ele tinha, não simplesmente representava o povo israelense, como ele pessoalmente sabia que era preciso contribuir para a paz no mundo. Né? E ele ajudou muito, né, naquela ocasião. Eu me lembro que mais tarde eu estive lá com um grupo chamado The Elders, que é um grupo de gente formado pelo Mandela, do qual eu ainda sou membro. Tenho ido pouco, porque não tem havido pouca reunião, mas enfim, aquele tempo o Mandela ainda estava ativo. E uma vez eu fui lá com o presidente dos Estados Unidos, ex-presidente dos Estados Unidos, como é que se chama? O Bill Clinton? Não, antes do Clinton. Carter. O Carter. Jimmy Carter, é. O Jimmy Carter era muito pró-Israel, na verdade. E nós fomos lá para conversar, tentar e tal. E eu me lembro que naquele tempo havia a questão de Gaza, o Estreito de Gaza. E nós falamos pelo telefone com Gaza, que havia certos riscos de, sei lá de quê. Eu não tenho muita preocupação física com essas coisas de risco. Acho que não vai acontecer, de repente acontece. Mas, enfim, foi um momento em que se queria construir uma paz durável. Não deu para construir, porque é difícil. O espírito de Oslo era um espírito de conciliação, de reconciliação. Mas são passos, a história não muda de repente. Você tem que ir tentando, vai aos poucos e tal. Veja a França e a Inglaterra, ou a França e a Alemanha. Né? Sim. Quanto tempo? De vez em quando, um ocupa o outro. Né? É. Agora estão todos na comunidade europeia. Tomara que dure. A Inglaterra saiu, acabou de sair. Né? Bom, então é assim. Eu acho que os esforços foram feitos, havia boa vontade e não deu para ir até o fim. Mas melhorou. Quer dizer, criou. Você tem que criar os alicerces para poder depois ter uma convivência mais normalizada. Né? E aqui, para quem é brasileiro,
você não tem tanta noção do território como tem naquela região. Cada palmo é importante, né? É simbólico, não sei o quê. Sim, Eu estava uma vez lá em Israel e fui a visitar um kibbutz, um acampamento qualquer, e era um acontecimento, não a nossa visita, mas o fato de eles estarem próximos de uma zona que era próxima de uma região que era perigosa. Né? Tinha um sentimento de medo que havia. Né? Eu me lembro que eu fiquei chocado uma vez que eu fui a Israel e havia na estrada, havia muros. Né? Enfim, mas a gente tem que compreender, não adianta ficar chocado. Tem que compreender por que que tem. E tem que fazer força para desfazer esse sentimento. Né? E aqui no Brasil, eu acho que essa vantagem existe aqui. Primeiro, eu acho que nós temos uma grande vantagem estratégica. Estamos longe, longe de sim. tudo que é conflito. E longe dos poderosos também. Longe da China, longe da Rússia, longe dos Estados Unidos, estamos longe. Bom, isso dá uma certa proteção. Vocês estão mais perto, Israel está mais perto, né? Líbano, não sei o quê, Palestina, tudo é mais perto do mundo que vibra, que se mexe e tal. Então, nós hoje temos essa distância do Brasil nos ajuda. E, por outro lado, isso aqui é um país de imigração. Você perguntar, eu tenho uma filha que é casada com um rapaz cujos pais vieram da Polônia e são de origem judaica. Sim. Meus netos são, portanto, metade. Mas ninguém sabe, ninguém não se leva ao pé da letra essas coisas. Né? E também, se quiser frequentar uma igreja judaica, não há problema, né? Para mim. Né? E, agora, então, o Brasil teve essa chance de ser um país, como os Estados Unidos, de imigração. Você aqui, as diferenças desaparecem, você não sabe. Olhando a cara da pessoa, não dá para saber se é daqui ou se é de lá. Né? Sim. E eu fico, às vezes, vendo com meus filhos, eu não falo dos meus netos, então, e até bisnetos, mas meu filho não tem noção de quem foi o bisavô, o trisavô. Eu ainda sei. Né? E meu bisavô foi senador, foi governador de Goiás no Império. Pensa que meus netos sabem, não tem ideia. Não tem ideia. Dá no mesmo. Ele sabe quem é fulano, não sabe nem o nome de família. Ma- Eu pergunto para chatear, para brincar, mas como é o nome dela? Então, é Rosa. Rosa do quê? Não sabem, não querem Mas, saber, não tem. mas os netos sabem que o avô foi presidente, né? Acho que sim, espero. Ter sido presidente aconteceu, né? Mas não é uma coisa que você, enfim, eu vi tanta gente querer ser, eu quero ser rei da Inglaterra. Não vou ser, não adianta, né? Sim. Então, alguns ficam com obsessão. Eu nunca tive essa obsessão de ser qualquer coisa. Tive, mas de ser o que eu podia ser. Eu queria ser professor da USP, Sim. tal, já fui. Agora, mas meu neto não tem essa preocupação. Eu acho que aqui no Brasil, talvez há setores que têm, que não sei o quê, mas são pequenos esses setores, porque é um Sim. país de imigração, como nos Estados Unidos. Deixa eu contar uma pequena história. Eu morava na Europa, na França, quando fui a primeira vez nos Estados Unidos, há muito tempo, 50 anos mais. Bom, e cheguei lá, eu fiquei achei esquisito, porque eu gostei. E eu fui treinado a não gostar. Naquela época havia muito sentimento contra o imperialismo americano, não sei o que. Primeiro, então, meu pai era um imperialismo inglês, no meu tempo já era americano. Bom, e na França, então, era um sentimento de que os americanos eram primitivos e tal. Eu digo, eu gostei de Nova York. Eu digo, não é possível, estou errado, o que está acontecendo? Por que eu gostei? Você me perguntar. Porque é mais parecido conosco. Tem negro, tem branco, tem amarelo, tem não sei o quê, tem palo, tem tudo misturado, tem mobilidade social, tem espaço. Né? Então, essas coisas são importantes, porque você perde um espírito de hierarquia. Eu Sim. não tenho, embora eu venha de uma família de militares, meu pai era general, tudo isso, eu não tenho o menor sentimento de hierarquia. Se perguntar como é que me tratam a mim, como queiram, com você, só não pode chamar de excelência, porque vocês não sabem falar. Eu digo sempre para os jovens, né? Não sabem. Então, mas pode soltar à vontade. Eu não tenho esse tipo de. Na minha cabeça não é hierárquica nesse sentido, pessoal, mas eu acho que no Brasil, o brasileiro não é assim. Né? Nós aceitamos com mais naturalidade as diferenças. Isso não é virtude, é porque nós somos bastante mesclados aqui. Todo mundo é mesclado de alguma coisa. Né? Agora, vai para essas regiões onde você tem um sentimento de terra e um sentimento de ou eu me defendo ou eles vêm aqui e me matam,
Aí você não pode pedir que eles sejam como nós somos aqui, né, mais Exato, abertos. Não pode, tem que exato. entender, né? Isso me leva a uma questão um pouco, não digo polêmica, de uma certa forma, ela é uma questão até problemática, né? Os É, israelenses e a comunidade judaica em geral no mundo enxerga que existe uma discriminação com Israel nas Nações Unidas ou organismos dentro das Nações Unidas. E as Nações Unidas, como um mecanismo internacional, ele é muito importante para muitas coisas. E em muitas outras, ela, de uma certa forma, pelo menos ao ver de alguns, ela foi falha, né? E sucessivos governos brasileiros, antes e depois da democratização do Brasil, votavam de forma parecida ou igual nas Nações Unidas em pautas relacionadas a Israel. Normalmente, esse voto brasileiro acompanhava uma tendência a votar contra Israel. Eu ia te perguntar, tem uma explicação para isso, uma vez que muitas vezes essas votações eram injustas, como, por exemplo, em 75, no governo Geisel, o Brasil votou a favor de uma resolução que afirmava que o sionismo, o movimento nacional do povo judeu, era uma forma de racismo. bom, eu acho que não há base para dizer isso, né? Não se esqueça que na formação da ONU, quem jogou um papel muito importante lá foi Oswaldo Aranha, que era o nosso chanceler aqui. Reconheceu Israel, né? O Brasil Sim, tinha uma posição mais de aceitação, mesmo no tempo do Getúlio Vargas, que se dizia que era mais ligado ao eixo, não sei o quê. Pode ter sido, em certo momento, não sei se foi. Mas o fato é que, quando foi formada a ONU, nossa posição era inclusiva, não era de afastar. Pode ser que certos governos do Brasil tenham tido uma posição mais dura, nesse sentido de não aceitar. Não é o meu caso, nem é o caso dos governos atuais, que eu saiba, né, de não querer discriminar contra Israel. Não há razão para discriminar contra ninguém, né? E eu não justifico. Acho que uma organização mundial é mundial, é para todos, é inclusiva, é para evitar justamente esse sentimento de que uns são melhores que outros. Pode até ser mais ricos, mais desenvolvidos, mas não sei o quê, mas não é melhor em si mesmo, né? Acho que isso tem que ser faz parte da noção da ONU. Eu trabalhei nas Nações Unidas, eu fui da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, no Chile. E eu ia lá, às vezes, a Nova York. E tinha um senhor que era australiano, que era em última instância, meu chefe, chamava-se Hayward. E quando eu fui designado para ir para trabalhar nessa organização, ele era presidente da Unicef, o diretor-geral, uma coisa assim. Unicef cuida de criança, né? Eu tinha um programa no Chile, e não era de criança, mas era subvencionado pela Unicef. Bom, então eu fui lá, me entrevistado por ele. Foi curioso, porque a única coisa que ele queria saber é se eu entendia outras línguas. É, eu entendia, isso não é virtude, é contingência. Às vezes você sabe mais de uma língua porque circunstâncias te levaram. Mas eu achei interessante isso, porque na ONU não devia ter nem essa preocupação, porque tem tradutor. Você fala para a língua na qual você se sente mais à vontade, né? Então, aceitar a discriminação na ONU é imperdoável, né? É, no nosso caso, o Brasil, a posição mais tradicional aqui é de aceitação. Em alguns momentos, é que estou dizendo, o general Geisel, ele podia ter uma outra visão um pouco mais autoritária, não sei. Ele pessoalmente não era tão autoritário assim, mas ele pode ter sido do seu governo mais autoritário. Mas aqui no Brasil, a nossa questão, pelo menos no meu tempo, que eu prestava bastante trabalho meu e tal, era de estender o relacionamento a muitos países, sobretudo da África, porque era um país que estava recentemente sendo incorporado ao mundo internacional. E o Brasil tem relações históricas com a África, relações que não são positivas, que são de escravidão, né? Então, eu acho mas o Brasil, pelo menos no meu tempo, havia um relacionamento bastante favorável à independência dos países, né? Bom, agora, essa é uma questão também delicada, porque como é que são os palestinos ou são os israelenses? Quem é que tem? Tem que acomodar, tem que haver uma acomodação. É fácil, é dificílimo. É dificílimo. Por isso que eu tenho admiração pelo Shimon Peres, porque ele sabia que era difícil. Ele tinha lado, ele sabia que era difícil e construía. Essas questões, aqui no Brasil, você não tem que fazer um grande esforço, porque eu tenho um território enorme, muita gente pode vir. Lá não. Lá eu fui ver aquelas regiões mais difíceis, mas lá em Israel, mais apertadas de população.
Eu fui uma vez com esse grupo que eu mencionei já aqui, e atravessar de um lado para o outro era complicado, né? Mas isso são circunstâncias históricas, não deve diminuir a nossa vontade, nosso interesse de fazer com que haja convivência, mesmo entre diferentes, né? Sim, Quando eu fui uma vez a Jerusalém, e também, basicamente foi a Jerusalém, mas foi curioso, porque numa certa altura era preciso falar com o rabino, alguns dos rabinos, um rabino importante de Jerusalém. Eu fui falar com o rabino, e era uma época de tensão, né? Não me lembro que ano foi isso, mas fui com outros a falar com o rabino. Quer dizer, a religião não pode ser um instrumento de afastamento, tem que ser de congregação. E quando você acredita que só uma é verdadeira, aí complica mais, né? Você mesmo que seja criado, eu fui criado na religião católica. Bom, é, que também, se você deixar ao pé da letra, vai querer ter dominante do mundo, né? Mas como a vida ensina que não é bem assim. E por sorte, nós continuamos. Houve uma espécie de pacificação grande. Alguns papas foram abertos a chamar pessoas de várias religiões, não sei o quê, ter uma certa convivência. Você não adianta tentar impor a sua verdade ao mundo. Você pode sim, ter, né? Tem que respeitar a verdade sim. do outro. Sim. Presidente, eu acho que essa pergunta da ONU, na verdade, ela surge porque nos últimos 20 anos, né, o própria Comissão de Direitos Humanos, depois virou Conselho de Direitos Humanos da ONU, que fica em Genebra, até mesmo votações na Assembleia Geral, os números mostram que de alguns anos para cá, Israel foi condenado 40 vezes mais do que todos os outros países juntos pelo Conselho de Direitos Humanos. Aí você vai entrar para ver quem faz parte do Conselho de Direitos Humanos, e tá o Irã, tá a Arábia É, Saudita, tá o Sudão, tá a Síria. A Síria, em 2007, era presidente da comissão lá de desarmamento, o Irã foi presidente de uma comissão de direito da mulher. E, então, esse tipo de. E como a ONU é democrática e é por voto que esses países entram nessas posições, a pauta, né, o item 7 das reuniões ordinárias lá no Conselho de Direito fala sobre violações de Israel. Mas é engraçado que o que a gente fala, né, nos nossos meios é de que não tem problema criticar Israel, mas e os outros países? Será que Israel é o maior violador de direitos humanos do mundo? Cadê os outros países que, com certeza, e nós sabemos disso, violam muito mais os direitos humanos? E esses países que violam, na verdade, eles não só não estão sendo julgados, mas eles estão julgando os outros. bom, isso é verdade. Acontece isso, e eu sou contra. Eu acho que não se pode usar um instrumento que é multilateral para botar a culpa em um. Exato. É, há eventualmente culpa de um ou de outro, vai variando e tal. Agora, na verdade, o Israel faz parte da formação do mundo ocidental, muito mais do que os árabes, né? E o Brasil tem mais árabe do que israelense ou do que judeu, né? Sim, Bom, mas isso não quer dizer que o Brasil tenha que, por causa disso, seguir uma política de intransigência, não. E a relação nossa a nossa religião é de origem judaico-cristã, sim, né? Tem uma mais proximidade com Israel. Bom, eu até tenho que me cuidar, porque a minha inclinação é mais espontaneamente, mas seria mais pró-Israel. Mas eu me cuido. Eu acho que uma vez você no governo, não tem que ter pró nem contra esse ou aquele, é a favor do Brasil, né? E a sim, política nossa, a meu ver, tem que ser uma política de reconciliação, de sim, busca de acordo, respeitar a diversidade, né? sim, E eu conheço, não tão, mas conheço também o mundo árabe, né? E visitei algumas regiões árabes, tenho respeito e tal. Agora, evidentemente, o mundo ocidental tem maior presença em Israel. Quando você chega em Israel, você não sente que está entrando num outro mundo, né? Há uma pequena diferença, como uma diferença entre aqui e os Estados Unidos, ou daqui a França, ou a Alemanha, ou um pouco menos aqui a Buenos Aires, mas enfim, há diferenças, né? É, mas a nossa matriz é a mesma, né? E isso não faz a mim ter qualquer preconceito contra os que não têm essa matriz, essa raiz. Mas sim,
reconhecer que a raiz nossa é muito mais judaico-cristã, né? Sim. Então é mais fácil. Eu tenho mais amigos, por razões ocasionais, eu nem sei muito, não é por escolha, é por acontece. Eu tenho mais amizade com gente de origem israelense ou judaica do que com os muçulmanos. Não é porque uma preferência minha, acontece que é assim, né? Não só eu tenho netos que são, como eu disse aqui, são meio judeus e meio cristãos, sei lá o que eles são, mas os meus amigos também. Eu tenho uma convivência grande com gente que é israelense, né? Ou que é judaica, né? E mais judeu, na verdade. E eu moro em Higienópolis, aqui o bairro é quase todo, né? Quando você tem a época de festas de fim de ano, judaico e tal, a gente comemora. Exato. Sou convidado, vou lá, comemoro também, né? Lógico. Enfim, Presidente, falando justamente sobre essa questão polarizada, né, de você falar, você tocou na China, a gente está vendo aí um governo americano muito mais protecionista à sua indústria, é, o Oriente Médio está passando por transformações nos últimos 20 anos, né? Você tem aí a Rússia e o Irã mantendo o regime sírio vivo há 10 anos em guerra civil, o Golfo tem se aproximado com Israel. Você vê esse campo, porque parece que se dividiu em dois, aqueles é. que são Estados Unidos, Israel, Golfo Pérsico, os países árabes sunitas moderados, e você vê a Rússia meio no meio de campo, porque a Rússia também tem uma relação boa com Israel, mas você vê o Irã, você vê a Síria e os grupos e as proxies de outro lado. Você vê mais como o mundo do jeito que ele está indo, com o Brexit, e com as eleições americanas, você vê uma rota de colisão ou uma conciliação no futuro? Se é que a gente poderia dizer que existe só dois caminhos para o Oriente Médio. Imaginando dois caminhos, eu sempre tento a conciliação, mas eu não posso garantir que o futuro vá nessa direção. Por quê? Porque nós estamos vivendo o renascimento de fortes tendências autoritárias e nacionalistas de exclusão, tá? Mesmo nos Estados Unidos. Mesmo nos Estados Unidos. Acho que o Trump expressa um pouco esse sentimento. Pode ser até pró-Israel, mas é um sentimento de America First, primeiro América. Cada um de nós pensa em primeiro Brasil, primeiro Israel, primeiro América, é normal. Mas isso não pode ser posto como uma espécie de condição necessária para ter a vida política. Não pode ser assim. De alguma maneira, é o que tá acontecendo. Então, eu temo de que, por mais que a gente deseje que haja um mundo no futuro de mais conciliação, pode haver um mundo de maior tensão. Eu não acho que os chineses, nesse momento, tenham interesse em grandes tensões, porque eles estão crescendo. Mas vão assustar os americanos, porque não só estão crescendo, como ninguém esperava que a China fosse capaz de fazer o que ela fez. Ela tirou da miséria 1 bilhão de pessoas, não é pouco, né? E hoje domina tecnologias que antigamente eram ocidentais. Sim, Acabou isso. Nós temos que nos sim, acostumar que acabou isso. sim, Eu acho que, portanto, é o momento que você tem que fazer mais esforço para que no futuro haja menos egoísmo estatal e mais conciliação internacional, mais a possibilidade de convivência dos diferentes. Isso sim. não quer dizer que você não vá ter amor ao que é diferente. Você tem. Eu, por exemplo, sou brasileiro, profundamente brasileiro, enraizado aqui. Mas eu não tenho, por isso, não tenho a pretensão de que somos melhores ou piores. Somos diferentes, cada um pouco diferente. E tem que fazer convivências diferentes, mas tem que trabalhar nessa direção. Exato. Existe um autor israelense chamado Mika Goodman, que escreveu um livro muito bom chamado O Impasse, de 1967, que é um livro que conta o legado da Guerra dos Seis Dias e fala sobre a esquerda, a transformação ao longo dos últimos 70 anos da esquerda e da direita Isso, israelense. Aliás, eu já digo aqui ao vivo que eu vou me mandar de presente esse livro com para o prazer. senhor ler. É um livro que foi traduzido para o português e ele traz no começo do livro um termo muito interessante sobre encolhimento, né? Ele fala sobre a polarização mundial, que antigamente nos Estados Unidos os democratas e os republicanos Isso. eles dialogavam, apesar de não concordarem, eles não se odiavam e hoje em dia se odeiam, de que pesquisas mostram de que os americanos estão 7 ou 6% dos americanos
tendem a concordar com alguma pauta do outro lado. Antigamente esse número era 40%, 50%. E essa polarização mundial gerou esse processo que ele chama de encolhimento entre as pessoas. Hoje em dia, se não concordamos com alguém, a gente escuta comunista, ou fascista, ou nazista, como principais predicados, aqueles que a gente vê como diferentes. No mundo árabe, a normalização com Israel sempre foi considerado por muitos anos um crime, uma traição, a causas, etc. e tal. Você vê a onda de encolhimento que as sociedades democráticas... Como você vê essa onda de encolhimento? E se talvez, se caso essa polarização que está começando a surgir cada vez mais no mundo ocidental, e a gente está vendo agora um caminho oposto, né? Os Emirados Árabes e o Bahrein saindo dessa polarização fixa de não normalizar com Israel até não resolver a questão com os palestinos, ou até nem isso, né? Para sim normalizar relações e através da amizade poder convencer os israelenses e palestinos a conversarem. Ou seja, a gente está passando por um problema de polarização que cria encolhimento. Isso não é perigoso para as democracias e para o mundo em geral? É muito perigoso. Nos Estados Unidos, há autores que falam na regressão democrática, volta para trás, em função dessa polarização. Há um livro de um Levitsky e outro autor, que eu esqueço o nome agora, How Democracy Die, como democracias morrem. Né? Sim, conheço. Já não é mais morrer por um golpe de Estado militar, não é isso, não. Elas morrem porque as pessoas vão ficando polarizadas internamente, as instituições ficam menos capazes de aceitar a diversidade. Ora, o fundamental na democracia é aceitar a diversidade. Né? Você tem que aceitar que quem é que decide isso? É o voto. E o voto tem soberania, o povo escolhe. Uma vez escolhido, a pessoa tem legitimidade. E você, portanto, não pode considerar o seu adversário como inimigo. E quando você começa a achar que o adversário é seu inimigo, vai para a guerra, mata. Né? Isso, dentro de um próprio país, é trágico. Né? Entre os países já é ruim, é péssimo. Imagina dentro de um próprio país. Então, eu acho que nós vivemos uma fase em que existe uma exaltação nacional, o que você pode entender num contexto em que você aceite o internacionalismo. Mas quando você não aceita, sou eu e eu só. Eu vou dominar o resto. Aí fica ruim. Né? Então, eu acho que não há dúvida que nós estamos vivendo tempos bicudos nesse sentido. Tempos difíceis, que as democracias mais consolidadas, como a própria americana, deram no que deram. Essa saída da Inglaterra do mercado comum europeu é grave, do Brexit é grave, porque é um sintoma negativo nesse sentido, não aceitar a diversidade. A possibilidade de ter havido a formação numa Europa unida foi um milagre quase. Eu me lembro bem dessa época, em que os autores desse entendimento tinham noção de que eles estavam fazendo uma obra histórica contra a tendência. A tendência, de vez em quando, se guerreavam, né? e matavam, uns matavam os outros. Tal. Bom, eu me lembro que de um dos chanceleres alemães que eu conheci, que dizia isso. Eu fui criado tendo horror aos franceses, porque a minha cidade, que era no sul da Alemanha, era ocupada pelos franceses. Quando vinha um oficial francês, eu tinha que ir para a rua, para não ficar na calçada. Eu ia para o meio da rua para ele passar. Enfim, e isso acabou. Bom, eu também achei que tivesse acabado. Agora eu tenho medo que volte. A história não acaba nunca. Você vai e vem, não sei o quê. Tem certos sentimentos que são perigosos e a gente tem que combater todo dia. É a questão do Otávio Mangabeira. A democracia é uma planta tenra, tem que molhá-la, tem que cuidar dela, né? Mesmo nos Estados Unidos, onde é mais enraizado do que aqui, aparentemente, né? Mas isso está começando a diminuir, e isso é preocupante. Né? Por sorte, existe, no caso específico de Israel e do mundo árabe, intentos que são melhores, são mais positivos, no sentido de aceitar o outro. Eu sei que o Irã é mais, entre aspas, imperialista, tem uma visão que é o Sim, império, não sei o quê. Então, sim. Império Persa. império persa. Isso. Bom, mas é o passado. Né? Não pode transformar isso num objetivo do futuro. Né? Eu acho que o objetivo, nós devemos cuidar de que esse objetivo não seja a volta ao passado. Porque no começo, quanto mais simples é um grupo, quanto mais selvagem, digamos assim, de uma maneira equivocada,
Mas ele tem essa noção de que eu sou o importante, o outro é meu inimigo. Não é. É a regra básica da democracia, aceitar a diversidade. Somos Não. diferentes e, apesar dessa diferença, isso não nos impede de sermos humanos, de ter algo que nos una. Não é? Sim, Bom, isso em política é muito difícil. Ah, você, nós e eles. Aqui no Brasil mesmo, só tem tendência para nós e eles. Quando você fica no nós e eles, o espaço da razão some muito. Você tem que ser inimigo, tem que ser contra, tem que se expressar isso de maneira violenta. E leva à guerra. No caso interno, não leva à guerra, mas leva à eliminação do outro. Leva à perseguição, leva à tortura, essas coisas todas. E isso eu acho que é uma construção humana. Criar condições para que as pessoas aceitem que elas são, independentemente do que elas sejam, são seres humanos que têm que conviver. E sim, com esse mundo que é global, não tem jeito, tem que conviver. Né? Eu sim. conheço a China, fui algumas vezes à China. É outro mundo. Uma vez eu estava na China com um amigo meu, Jorge Paulo Lema, que é um conhecido bilionário brasileiro e um homem interessante, produtor aí, não só de cerveja, mas um tipo de organizador. Tipo. Bom, estávamos eu, ele, a mulher dele e eu estava com meu filho, porque minha mulher tinha morrido. Nós fomos para o interior da China, não me lembro uma cidade, na direção da Europa, digamos assim, de avião. Descemos lá e fomos para um bar, não era um bar, era um lugar de recreio. Eles nunca tinham visto gente de nossa cara, né? Os chineses vinham para pegar na gente, era curioso. Mas, enfim, você é estranho na China. Né? E a China, o povo refletia essa diferença, mas não tinha animosidade, né? Nem de um lado, nem do outro. Nós somos diferentes uns dos outros. Né? Como eu disse, eu me sinto mais próximo quando eu estou em Israel do que quando eu estou no mundo árabe, porque eu tenho mais afinidades culturais, não é de outra natureza, não é de sangue, culturais, né? Até da própria religiosidade que é cristã. Mas, enfim, essas coisas existem, mas isso não me faz jogar pedra em árabe, não. Lógico, com certeza, com certeza. Ainda mais no Brasil, que aqui a população árabe é muito grande, é muito importante, não é? Sim, com certeza. Contribuiu. E a amizade entre a comunidade árabe e a comunidade judaica no Brasil é um exemplo. É grande, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que o Brasil tem muitos defeitos. Esse não tem. Nós fomos criados aceitando diversidade, sem saber, sem ter. Nós tínhamos mais problemas com a cor da pele. Mas hoje se falar isso, a pessoa tem vergonha de dizer isso. Né? Mas no passado tinha, porque tinha escravidão. Então, havia diferença e tal. Foi diminuindo, precisa diminuir mais ainda. Né? Mas não há com relação ao estrangeiro, pelo contrário, como aqui é prezado. Eu me lembro que quando eu era criança, minha família era do Rio, na casa da minha avó, vinha um jeito que ia vender coisas. Ele era chamado de russo. Ele não era russo, ele era judeu. Mas não se tinha palavra para caracterizar. Então era Sim. russo. Né? Então, esse espírito de diversidade, aceitação da diversidade é fundamental. Isso vale Isso, para Israel e o mundo árabe também. exato. Falando esse gancho de comunidades aqui no Brasil, um dos nossos espectadores, o amigo Marcelo Blay, ele pergunta que ele fala assim: as relações entre todas as comunidades são muito boas no Brasil, entre elas a judaico e árabe, como o senhor mencionou agora. O que podemos fazer, na sua visão, para evitar que conflitos externos contaminem a paz que prevalece entre nós, afinal, somos todos brasileiros? Eu acho que é difícil que a parte externa contagie aqui. Mas a melhor coisa a fazer é ter contato, um conhecer o outro, estabelecer relações, ter amizade. Você quando tem amizade, você nem sabe se você é árabe ou é israelense, ou é judeu, ou é de origem portuguesa. E se é de origem portuguesa, como é o meu caso, vale você saber se é cristão novo ou não. É, Ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? Se você pegar a sinagoga que tem em Pernambuco, eu fui lá 2 ou 3 vezes, tem um cara que era um Rabino Cardoso. Bom, sim. portanto, é um nome que podia ser. Eu não sei se eu sou. Também não me preocupo se eu não ser. Né? É, Acho que mas é verdade, que Portugal já vem, essa mistura sim, já vem de lá. verdade. E quanto mais a gente tem um feixe diferenciado de relações, melhor. Você percebe que são seres humanos. Você gosta de um, não gosta de outro. Não por causa da origem, não por causa da raça.
se é que raça existe, né? Mas porque ele não gosta do tipo de pessoa que ela representa eventualmente um ou outro, independentemente da sua origem. Eu acho que é muito importante manter, enfim, esse espírito aqui no Brasil, Sim, não ser contaminado pela tendência eventualmente existentes fora daqui, por é alguns verdade. países. Alguns países têm intolerância com relação ao estrangeiro, É né? o diferente, é. Diferente, né? É. Mas nós não podemos ter isso, porque nós não somos assim. Aqui o Brasil é como os Estados Unidos. Eles podem querer ser, mas não são. Chega lá, tem gente toda, tudo que é cor, mesmo que ele queira ser puramente anglo-saxão, não são. Né? Tem polaco, tem italiano, tem tudo, né? Assim, essa questão que você falou, se é que tem raça, o próprio Yuval Harari, que escreveu aquele Sim, livro Sapiens, é. ele fala que, na verdade, a gente é uma raça só no mundo inteiro, chamada Exatamente. Sapiens. Exato, né? Exatamente. Eu conheci o Arara, é um tipo interessante. Isso, muito. É. Eu queria levar o senhor, presidente, para uma pergunta sobre o momento atual, né? A gente enxergou aí uma aproximação do governo Bolsonaro e do Trump com Israel. Muitos críticos dizem que a transferência da embaixada americana para Jerusalém causaria distúrbios e violência na região. Só que o que aconteceu foi basicamente o contrário. Não teve distúrbios, mas mais países árabes foram e fizeram acordos diplomáticos com Israel. O senhor até chegou a mencionar uma questão sobre a transferência da embaixada, ressaltando que as transferências da embaixadas, não só dos Estados Unidos, mas tiveram outros países, tanto aqui da América Latina, da Europa, que transferiram, elas estão sendo transferidas para Jerusalém Ocidental, que seria aí que é a sede do governo de Israel, que é onde está o parlamento e que não é reivindicada, pelo menos na teoria, pela autoridade palestina. Como você vê esses desdobramentos? Você acha que isso não seria algo que ajudaria, talvez, já que a embaixada está em Jerusalém Ocidental? Então, Jerusalém Ocidental é Israel, o que está em conflito é o resto. É. Não, eu acho que eu sou favorável a que haja aceitação da realidade. Israel existe. Né? Você vai fingir que não existe? Né? Não pode. Você tem que ter embaixada onde está, onde o país que receptor acha que você deve estar. Não cabe ao país que tem uma embaixada lá decidir se é aqui ou é ali. É o país que recebe a embaixada que vai dizer: a minha sede está aqui, você vem para cá. Com Exato. naturalidade. Né? E no caso de Israel e Jerusalém, de Tel Aviv e Jerusalém, eu ganhei um doutorado honoris causa lá. Eu fui lá receber até. Essa era a minha próxima pergunta, mas pode Ah, bom. falar, pode contar. Pode Então, contar, pode contar. eu vi como é que era a questão, a proximidade. Eu tenho um conhecido meu que é sociólogo, Eisenberg, e morava em Jerusalém. Ele estava doente, não podia, fui lá vê-lo. E a universidade, eu creio que estava não era em Jerusalém, era em Tel Aviv. Tel Aviv, a Tel Universidade de Aviv, Tel Aviv, isso. Tel Aviv. Bom, é ao lado, quer dizer, é um absurdo você ter preocupações dessa natureza, né? Não creio que seja pertinente. Eu acho que a gente tem que ter uma relação aberta enfim, quanto menos de fronteiras existirem do ser humano, melhor. Entendi. Presidente, nessa visita que o senhor fez, o senhor recebeu o título de honoris causa no Universidade de Tel Aviv, você fez um discurso e você lembrou nesse discurso lá na época, em 2014, a importância de Israel como exemplo para o plano real. Né? Israel Isso. passou por hiperinflação 10 anos antes ou 8 anos antes do Brasil. Você pode contar um pouco como foi esse processo? Porque o Israel criou um novo shekel e parece que o Brasil enviou pessoas para lá para conhecerem o plano e Não como só foi essa enviou história? pessoas para conhecer o plano, como houve um economista, cujo nome me esqueço nesse momento, que era israelense, que foi muito influente sobre nós aqui. Porque foi professor de alguns que trabalharam comigo naquela época, no plano real. Então, havia muita similitude. Nós tínhamos um contato grande. Né? E, curiosamente, nesse tempo, no meu tempo, quando eu era ministro da Fazenda, o nosso representante no Fundo Monetário Internacional era alguém que era de origem israelense. Não era o Stanley Fischer? Não, o Fischer foi, eu conheci bem. O Fischer não foi representante do Brasil. Ele era um homem importante. Ele ajudou muito. E o Fischer foi presidente do Banco Central de Israel também. Israel, isso. Foi ele que Ah, estabilizou o pois é, eu dólar. sei. É. E ele ajudou muito. Ele esteve aqui no Brasil. Ele veio pelo fundo aqui ao Brasil. Mas o representante do Brasil no fundo Ah, sim. era também uma pessoa que conhecia bastante o mundo.
Então, nós não tivemos nenhuma dúvida de copiar o que tinha sido feito em Israel, até certo ponto. Cada país tem suas especificidades. Mas o Fischer foi muito importante nessa época. E ele veio aqui mandado pelo fundo, conversou comigo várias vezes, e ele tinha uma certa desconfiança. Todo mundo tinha um pouco de desconfiança. Esses brasileiros são trapalhões, sabe o que eles vão fazer? Né? É. Bom, nós tínhamos um passado de dar calote, de enganar, mandar uma carta ao fundo fazer outra coisa. O Fischer ajudou muito naquela altura. Ajudou bastante a definição do nosso programa de estabilização aqui. E a experiência israelense serviu de modelo, na verdade, para nós. Claro que não foi total, cada país tem suas peculiaridades e tal, mas foi uma questão importante. E no mundo intelectual, a presença de judeu é muito grande. Né? E quando o pessoal começa a brincar comigo, eu digo, eu não sei se eu sou cristão novo também. Né? Não venho com conversa, porque a influência é muito grande. Um dos meus maiores amigos, que me influenciou muito, é Albert Hirschman. Ele era judeu e lutou na guerra, ele é herói da resistência, foi para a França, fugiu da Alemanha e tal, foi para a França, foi herói da guerra, e era um homem de uma visão extraordinária. Né? Ele trabalhava naquele Instituto de Estudos Avançados de Princeton, no qual eu também trabalhei, o José Serra trabalhou lá também, muitos de nós aqui no Brasil, porque graças ao Hirschman, íamos para lá. Enfim, a influência do pensamento, não é dos judeus, é de gente que tem origem judaica, é muito grande nas ciências sociais, na economia, e na física, e na química. Um dos melhores cientistas brasileiros foi o Mário Schemberg. O nome já diz tudo. Né? O Schemberg era de Pernambuco. Tanto em Pernambuco como no Rio Grande do Sul, tinha uma colônia judaica importante. Sim. No Brasil todo, mas nesses dois lugares, fora São Paulo, naturalmente, que tem grande. E eles tiveram sempre muita influência. Na química era o Dr. Hauptmann, que é avô da Lúcia Hauptmann, com quem eu trabalho até hoje. Né? Foi casado com o Pedro Parente. Bom, na física era o Mário Schemberg e o Gleb Vatagen. Também, eu fui muito amigo do filho do Gleb Vatagen, aqui, que era físico. Enfim, a importância foi muito grande. E olha que isso, estou me referindo aos anos 40, 50, quando você tinha ainda um sentimento de preocupação com esse relacionamento entre povos diversos muito grande. E só tende a aumentar. E eu me lembro que quando recebi essa honraria lá em Israel, fiz um discurso, até falei em nome do conjunto que estava lá. E aquele que me preocupou, que tinha um kippah na minha cabeça, caía toda hora, não era kippah, era uma barra de doutor, não sei o quê. Caía, me atrapalhava na leitura e Os tudo. jornais fizeram questão de escrever sobre isso também. Sobre o chapéu que estava caindo o tempo todo. O chapéu de doutorado, O doutorado caía na minha cabeça toda hora. Caiu na tua cabeça. Mas, enfim, eu acho que a relação do Brasil cultural e política com Israel é muito grande. Sim. Vai ser sempre, tem que ser. E hoje em dia também tem o campo estratégico que foi desenvolvido ao longo dos últimos 20 anos e é muito forte, né? Eu sei. Eu queria terminar, presidente, lembrando que a Rua Hungria, que é a Rua de Hebraica, foi renomeada em 2018 em memória à sua esposa, Ruth Cardoso. E acho que além desse marco, eu queria que o senhor contasse, se o senhor lembra, a gente volta aqui a mencionar a sua amizade com o Shimon Peres, alguma conversa que o senhor teve, ou algum marco importante da sua presidência com a comunidade judaica, se o senhor lembra de alguma coisa interessante, emocionante, que você queria compartilhar com a gente. Deixa eu falar sobre Shimon Peres. Eu tive uma longa conversa uma vez com ele nos Estados Unidos. Eu creio que eu fui ao hotel onde ele estava, para conversarmos um pouco sobre... Eu iria lá, sobre as relações do Brasil com Israel e tal. E aquilo foi muito marcante para mim, porque o Shimon Peres tinha uma visão do mundo, não era visão só da região dele. Ele tinha uma visão do mundo, ele era um humanista, um tipo que tinha uma visão muito grande. Eu tive algumas, não muitas, mas algumas vezes eu estive com ele. Eu estive no Peru com ele também. E sempre isso foi reforçando em mim essa sensação que eu estava diante de um líder. Alguém líder não é só quem manda em seu país, é quem inspira além do seu país. O Shimon Peres era da qualidade do Mandela, com quem eu tive bastante convivência também. São pessoas que não precisa falar, a presença já ilumina.
para não pensar que eu tenho um facciosismo, falando do Mandela e do Shimon Peres, o Clinton é assim também. Uma vez eu estava em Praga, e o Clinton gosta de que toca clarinete, não sei o quê. E ele queria ir a uma boate qualquer, ouvir música. E nós fomos a ouvir música. Quando o Clinton chegou, imediatamente todo mundo, não é por ser presidente dos Estados Unidos, por ser ele. Ele foi lá e tocou. Né? Quer dizer, o Shimon Peres pertence a essa categoria de gente. Pessoa que expressava. Né? Eu não vou esquecer nunca que eu fui visitá-lo uma vez lá em Israel e ele estava um pouco adoentado e o jeito dele, ele ganhava você imediatamente sem falar. E imanta. Tem pessoas que são capazes de imantar, não precisa nem falar, você perceber que eles são grandes. Não é grande porque ocupa tal ou qual função. Não é isso. É porque tem irradiação, tem capacidade de iluminar. Né? Então, eu acho que a lembrança que eu tenho de Shimon Peres era um homem desse tipo de gênio, desse tipo de grandiosidade, sem aparência. Não era um tipo de estar se mostrando, se exibindo. Não era pela força nem sequer da palavra. Bastava a presença para você ver que ele estava diante de algum. Ele tinha história. Ninguém chega lá à toa. Né? Mas ele tinha história. Mas além da história, ele tinha essa capacidade muito grande. Eu me lembro também que havia um movimento de refazer o caminho que foi feito no passado na Terra Santa, não sei o que e tal. E veio um professor de Harvard aqui ao Brasil, na casa de uns amigos meus aqui do Brasil, e fui conversar com eles. E eu falei com o Shimon Peres sobre essa questão. Ele me telefonou uma vez para falar sobre a importância dessa visita que se fazia, mas porque, enfim, eu acho que essas coisas deixam você, poucas pessoas te deixam marca na vida. Eu vou fazer 90 anos, já disse aqui. Então, quando a gente lembra com força de alguém, eu diria que mais com força, com carinho de alguém, é que esse alguém te marcou. Com E o Shimon certeza. Peres me marcou. Isso é muito legal, isso é muito importante. Vocês sabem que o Ben Gurion, que Sim, foi o Shimon Peres era discípulo de Ben sim. Gurion. O Shimon Peres foi CEO do Ministério da Defesa com 27 anos. Era E aí bem assim. ele passou por vários cargos e teve uma vez quando ele era da oposição que o Ariel Sharon era o primeiro-ministro e o Ariel Sharon falou, reconheceu a presença dele num evento e falou assim e começou a falar, prezado ex-ministro da Defesa, ex-primeiro-ministro, ex-ministro da Agricultura, ex-ministro da Economia. Aí ele falou, ele olhou para ele e falou: com você nunca dá para saber se é ex ou se vai ser de novo. E todo mundo deu risada. Shimon Peres ele teve várias tensões políticas, até mesmo dentro do Partido Eu Trabalhista sei. Israelense, quando com Rabin na época, né? Teve vários problemas. Depois que ele virou presidente, ele virou uma unanimidade Exato. dentro e fora de Israel. Isso é muito legal ser lembrado. Queria lembrar também uma frase do Ben Gurion que falou: aqui em Israel, para você ser realista, você precisa acreditar em milagres. Ben Você Gurion. falou, diga, Não, não, pode falar, pode falar. você falou do Rabin. Eu conheci a mulher dele, Léa, Sim, esteve no Brasil aqui uma vez, né? E também era uma pessoa bem impressionante. Enfim, não é fácil ser presidente de Israel, não é de qualquer país. É um país importante do ponto de vista estratégico para o mundo, mas é importante para a nossa civilização. Não é? É um país que, de uma maneira ou outra, tem a origem de muita coisa do mundo ocidental. E, portanto, não é fácil ser presidente de um país tão simbólico como Israel, e que lutou tanto para existir. exato. Né? Eu me lembro que eu já disse aqui, funcionário da ONU, trabalhava no Chile, e tinha um rapaz lá que era tesoureiro, na verdade, da organização lá no Chile, e ele tinha ligações ele era palestino, e ele falava sempre tal, uma emoção enorme. E eu acho que não é só Israel, tem que entender os vários lados, né? Entender Sim, e como é que convive, como é que vai ter de conviver. E quanto menor é o espaço, mais difícil é a convivência e mais necessária é a convivência. Né? Eu entendo a dificuldade e a necessidade também. Né? E acho que o Shimon Peres conseguiu uma coisa que é rara. Ele conseguiu, como você disse há pouco,
unanimidade, depois de morto. Enquanto ele está vivo é difícil ter unanimidade, tem seus adversários, não sei o quê, mas depois você reconhece, né? Vê a grandeza. Exato. Israel teve várias pessoas com grandeza. Eu falei do Eisenberg aqui no meu campo de ciências sociais, é uma pessoa que deixou marca também. Em muitos campos, os israelenses e os judeus marcaram muito, né? Isso é importante, não é simples. Eu acho que nós aqui no Brasil, ainda bem, temos esse espírito mais aberto, porque nós somos o produto dos vários que vieram para cá, né? E graças a isso é que nós temos hoje alguma importância no mundo. Não é só porque vieram os portugueses. Vieram também os portugueses. Os portugueses, antes de vir para cá, já tinham ligações com... Tem cristão novo, tem africano nascido em Portugal. Tinha uma certa... Até hoje, Portugal, apesar de que você vai de Portugal para a França, por exemplo, eu vivi bastante na França, é diferente. É Portugal é diferente. menos hierárquico do que a França. A França é mais fechada. Certo. Muito mais, né? Portugal não é bem assim. Tem uma raiz mais arejada. É das plantas terras que é regada pela diversidade cultural. Isso veio para nós. Eu acho que se há alguma coisa que marca os brasileiros é que nós somos diversos. Nós somos Certo. muitos. Né? Não no sentido de físico de pessoas, mas de origem, de Sim. variação e também de casamento. Né? Você aqui tem mistura. Eu disse aqui, eu tenho netos que são metade judeus. Né? E daí? Daí nada. Né? Uma vez um dos meu neto, que é um desses, que é metade judaico, metade brasileiro, ele veio aqui e perguntou, que ele queria saber o que era ser judeu. Eu digo, o que você é? O que é ser judeu? É ser um ser humano, como outro qualquer. Eu não tenho essa percepção de diferença, mas cultural, não como pessoa. Pessoa é um igual ao outro, não Claro, com certeza. tem dúvida. Presidente, eu queria agradecer. A gente chegou no final da nossa hora. Eu combinei com a sua equipe que a gente ia ficar 1 hora. Hoje, de qualquer jeito, também o Shabat vai entrar. A Stand With Us respeita a audiência judaica mais religiosa. Então, eu queria agradecer imensamente. Eu queria lembrar aqui a ajuda e o carinho do Jorge Legman. Um abraço a ele e ao Ariel Legman, o filho dele que estudou comigo, que foi Estudou com você. Foi presidente do Grêmio quando eu fui tesoureiro. Então, tá vendo aí? A gente também tem a nossa linha política aqui também. Eu e o Ariel. Queria agradecer também demais a você. Lembrar aqui o Fernando Lottenberg, conversei ontem com ele, ele mandou um abraço, presidente da Confederação Israelita do Brasil. Ele me ajuda muito, ele é do conselho da minha fundação. Sim, sim. Eu queria agradecer mais uma vez pela sua amizade à comunidade judaica e a Israel, e pelo seu tempo que você dedicou a não só essa live, como a outras que a comunidade judaica executou nessa pandemia. Lhe desejando um Shabbat Shalom, um sábado de paz, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Saúde e alegria, e espero poder vê-lo fisicamente em breve para poder lhe presentear esses 2 livros que eu queria lhe presentear. Aliás, eu tenho um livro seu autografado que o Jorge gentilmente me mandou, que está na minha estante na minha casa. Ótimo, muito obrigado. Eu que fico feliz de ter tido a possibilidade de conversarmos aqui como se deve, como amigos. Muito obrigado. Exatamente, como amigos. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado. Boa noite a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.